E aí, pessoal, e ficou para este domingo as reuniões entre os dirigentes e Renato e já a construção do grupo com novas informações. Vamos falar sobre isso, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da RS Assessoria, para você que está com dificuldade de pagar a parcela do carro, capital de giro, aquela parcela do caminhão, está com risco de busca e apreensão. A solução está aqui. Olha só, aqui na descrição tem um link. Esse link leva para a equipe da RS Assessoria. Eles atendem você de graça. Então vocês vão dar uma olhada, vão fazer uma análise no contrato que pode ser reduzido em até 80%, o que facilita muito a vida de vocês. Não passe perrengue com juro alto, revise seus contratos. É aqui. RS Assessoria. Fale com eles e resolva. Gente, Renato Portaluppi se reuniu com os dirigentes do Grêmio na noite de ontem. Logo depois que acabou a reunião, já começou a pipocar uma série de informações que o desfecho seria realizado hoje, ainda neste domingo. Estou gravando esse vídeo perto das 11 horas da manhã de domingo. Seria resolvido hoje com o Renato, Gauchinho, os dirigentes, os 3 dirigentes que estão lá, Alberto Guerra, o presidente, os 2 homens do futebol, o Paulo Calef e também o Antônio Brum. Essa é a informação. Será hoje. O que a gente pode falar um pouco mais de bastidor disso, tá? A confiança em renovação é gigante. O plano é o A, B, C e D. Então eu acredito que seja apenas um tempo natural para que as pessoas possam discutir. Eu não vejo Alberto Guerra voltando a Porto Alegre sem essa definição, tá? Lembra quando eu falei até segunda-feira? Até segunda tudo se decide. O Cristiano Keller, que era o CEO, segunda-feira o Grêmio parte para outra. Já disse não. O Rodrigo Caetano, da mesma maneira. Segunda-feira o Grêmio parte para outra, ou já deve estar partindo para outra. Já disse não. Hoje é dia 20. O Grêmio se apresenta dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Então as coisas precisam caminhar. As coisas precisam andar. O Grêmio teve um trunfo, que foi a Copa do Mundo, que começa hoje à tarde. E esse trunfo não pode servir de bengala. Não pode servir de bengala. A hora é de solucionar as coisas. E parece o Grêmio se encaminhar, em razão da dificuldade com o Rodrigo, de todo o processo ser em cima de Renato Portaluppi. Todo esse processo. E aí o que a gente sabe? Tá? E aí o vídeo até eu botei o Rodinei. O Grêmio tem proposta em cima da mesa do Rodinei de fato. Rodinei é um dos jogadores pretendidos pelo Grêmio. Se valorizou muito nos anos de Flamengo. O Flamengo não acertou, ele parte para uma nova história e o Grêmio é um dos clubes. É o único? Não. Não é o único. Mas aí tem o trunfo Renato Portaluppi, que parece, e aí temos vários jogadores nessa situação, apenas definir, sou eu, renovei, tá tudo certo, venham comigo. Rodinei, Reinaldo, Diego Souza e outros nomes que o Renato já tratou e já resolveu. Esse é o caminho natural. Portanto, essa noite, que vai ter um domingo longo em razão do jogo da Copa do Mundo, todo mundo está atento a isso, vai solucionar o primeiro ponto. E talvez o ponto... Eu tenho cuidado em falar sobre isso, porque para mim é o ponto da incoerência do meu raciocínio. A solução é o Renato. E vocês lembram do que eu falei lá? O ótimo é inimigo do bom nessa hora. Nessa hora, montem um time competitivo para chegar em abril forte para conseguir passar pelo ano de 2023. Renato é fundamental nesse ponto. Por quê? Porque ele vai montar um time dentro do conhecimento dele de relacionamento com o futebol. Esse time vai ser cascudo, esse time vai ser intenso com ele e esse time está fechado com ele. Esse processo com ele está resolvido. E isso para o Grêmio nesse momento é bom. Para o projeto do Grêmio, na minha opinião, não é bom. Mas
A escolha foi essa. E acho que estão certos os dirigentes. Então, por isso que eu falo tanto na minha incoerência. Pô, tu não quer e quer. É bem isso. É bem isso. Eu gostaria de virar as páginas, de partir para novas situações. O Grêmio rompendo com todos os status que já teve. Esse era o meu sentimento e a minha vontade. Não fazendo isso, Renato é o único nome. Renato é o único nome. E aí, fechem com o Renato, acertem com o Renato e deixem ele montar o time de acordo com o seu conhecimento. Porque os jogadores, muitos deles, e o próprio Renato disse isso, eu já fiz uma lista de 5 ou 6 que se eu ficar, eles jogarão no Grêmio. Então, é um pouco Renato Futebol Clube esse processo. É um pouco isso. E assim será, e talvez neste momento da história, seja o melhor para o Grêmio. Seja o melhor para o Grêmio. Inclusive para os caras como eu, que pensam em um projeto a longo prazo, 6, 7, 8, 10 anos, de construção de um clube mais sólido, com mais processos, com mais organização, enfim, tudo que a gente está conversando. Essa, para mim, é a grande disputa conceitual. Montamos um time baseado em pessoas, e aí Renato é o melhor possível para fazer isso, ou montamos um clube com processos que possam minimizar o poder das pessoas nas escolhas. Essa é a grande discussão. Nós estamos no A, nessa escolha. E com o Renato, isso é mais seguro. Então, vamos assim e esperar. Para hoje ainda, a confirmação de Renato e já alguns indícios ou indicativos de jogadores que estarão com ele nessa montagem de time para o ano que será muito difícil de 2023. A informação, por exemplo, trazida ontem pelo Paulo Calef, através de uma entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha, e depois as informações que saíram logo depois da entrevista, que vem também dos bastidores do Grêmio, de uma dificuldade maior financeira nesses primeiros meses. Alberto Guerra já tinha dito, então isso não é desculpa. Isso aí todo mundo já sabia. E sabia antes de fazer as propostas pelos jogadores que fez. Então, essa para mim é uma realidade diferente que a gente vai ter que começar a pensar e a entender. O Grêmio vai ter que se reforçar e vai precisar fazer isso com criatividade. Qual é a criatividade nesse momento? Renato, preciso da tua forma de conduzir, porque nós vamos ter que trazer os teus, aí não dá para correr risco, porque a gente não tem muita grana. Ficou essa escolha e o Grêmio vai tocar dessa maneira e nós vamos estar aqui torcendo muito pelo sucesso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.